Atenção! Hoje eu tenho o prazer, a honra inenarrável de receber uma companheira de LuluCast, Cissa Morena. Pra mim é uma honra. Tudo bem, Cissa? Apresente-se. Cissa Morena, desculpa, bom dia, boa tarde, boa noite. Ouvintes do LuluCast, amigos rubro-negros. Sim, é uma honra estar aqui. Fiquei toda boba com o convite, né? As pessoas podem dizer, mas ela é amiga, né? Participa do LuluCast. Mas, ficar aqui no Falar Nação não é qualquer um não, gente. E assim, fiquei toda boba. Fiquei toda boba, para mim é uma honra. Pessoas tão bacanas passaram por aqui. Então, é muito legal estar aqui. Mais uma vez agradeço aí o convite. Então vamos lá, Cissa. Você foi uma pessoa privilegiada que viu o Flamengo campeão mundial lá em 81. Conta pra gente como é que você se transformou nessa rubro-negra aí tão linda. Você é uma rubro-negra linda, você é uma rubro-negra de fé. Como é que você se transformou em Flamengo e emenda logo com a sua vivência de 1981? Como é que foi isso? Como é que foi viver essa época aí do Mengão? Foi muito engraçada essa história de virar rubro-negra, né? Porque eu não sei por que eu virei rubro-negra, sendo muito honesta, né? Porque eu não tenho referência nenhuma perto de alguém que fosse rubro-negro. Meu pai não gostava de futebol. Meu tio, ele adorava futebol. A primeira referência que eu vejo de futebol, e eu não sei qual era o time dele, né? Porque eu perdi contato. Mas assim, a referência que eu tenho mais forte de futebol, mais antiga, melhor dizendo, foi na Copa de 70. Porque ele era assim, ele enlouquecido, eu tinha 4 anos de idade. Eu me lembro dos jogadores fazendo gol, me jogando pra cima, sabe? Aquela coisa, né, de criança, de você ver todo mundo feliz e você quer estar. E aquela energia eu fui buscar, e virou meio tradição, né? Eu fui buscar a seleção de 70 junto com meu tio, no aeroporto, que foi ali no Santos Dumont, então sabe, aquela torcida imensa, todo mundo buzinando, não sei o quê. E assim, um dos maiores orgulhos que eu tenho é que eu repeti isso quando o Flamengo foi campeão brasileiro, quando foi pentacampeão brasileiro. Que eu estava no Maracanã e, como meu tio na Copa de 70, eu estourei a buzina do meu carro, simplesmente. Entrei no túnel, no Rebouças, aquele mar rubro-negro, eu estourei a buzina. Então, quem nunca comemorou título do Flamengo no Rebouças não sabe o que é comemorar título com barulho. Nossa, assim, sabe? Então a referência que eu tenho mais antiga é a Copa você vê que eu sou, né? Copa de 70, aquela seleção, o início, né? Desse grande time rubro-negro, que foi o de 80, 81. Então, assim, aí tinha essa coisa e com 72, 74, 6, eu comecei a ver mais futebol além de seleção brasileira. Porque antigamente os jogos não eram ao vivo, era reprise, então eu ouvia muito rádio. Eu sou daqui até hoje, eu vejo o jogo ouvindo a Rádio Globo. Isso é fato, entendeu? E que era muito mais emocionante, diga-se de passagem. Um nervoso, tremendo, você naquela coisa, né? E eu tinha lances assim quando eu era pequena, eu me lembro que eu ficava ouvindo o jogo e acabava. Porque o Flamengo um dia já perdeu para esses times, gente. Há muito tempo, vocês verem, né? E eu presenciei isso, infelizmente. Presenciei as glórias e também, né? Então eu era pequena, me lembrava, não, isso é um sonho. Quando eu acordar, ou se eu ouvir de novo, o resultado vai ser diferente. Então era muito engraçado essa coisa de criança, né? Então, assim, e o que me fez ser rubro-negra, além, né, Zico, Júnior, Adílio, Andrade, Leandro, todos eles, né? Urigelli, Figueiredo. Quem me fez ser rubro-negro foi a torcida, sabe? Aquela torcida apaixonada que eu olhava e eu ficava assim, sabe? Embevecida, que eu não acreditava naquilo, sabe? Eu olhava assim a torcida do Fluminense, que era colorida, mas aí com aquela coisa de ficar jogando pó de arroz, sabe? Palquinho. Aí eu olhava pro Vasco,
negócio de bacalhau, pô, não suporto bacalhau. E vem a torcida do Botafogo. Sabe, coisa, né, sem graça, né? Então a torcida do Flamengo é que me fez ser rubro-negra. Sabe, aquela paixão que tem, que você vê que não tem idade, não tem diferença social, não tem nada disso. Às vezes eu tenho uma amiga que é tricolete, e ela fica, não, porque na tua torcida tem ladrão, tem ministro, porque a minha é a maior torcida, cara. Então tem tudo, e graças a Deus, sabe? Verdade. Eu digo, sabe, quem nunca foi ao Maracanã, na torcida do Flamengo, e nunca comemorou um gol, que você abraça uma pessoa que você nunca viu na vida, sabe? Aquela que abraça e comemore como se fosse aquilo a maior coisa da tua vida. Então é espetacular isso, né? E em 81 foi um ano assim maravilhoso. A gente tinha sido acabado de ser campeão em cima do Atlético Mineiro, que foi espetacular aquele jogo, sabe? Eu acho que tinha 200 mil pessoas no Maracanã. O Nunes, aquele cão danado, cara, que ele correndo, gente, vocês não acreditavam que ele fazia gol. Porque ele ia tropeçando, aquelas pernas desengonçadas dele, e ele fazia cada golaço, sabe? Só gol decisivo, né? Impressionante como o Nunes sempre marcou gol decisivo na carreira dele, né, cara? Impressionante. Não, é assim, e era uma coisa, eu tava vendo outro dia um especial que eles fizeram um estudo do cérebro, não sei o que, relativo a esporte. E era muito louco, porque os caras, eles realmente, eles já jogavam naquele ponto que eles sabiam que o cara ia estar lá. Sabe, era uma coisa, mas também eles tinham uma união, que eu nunca vi em nenhum outro time. Eles tinham uma união, uma coisa de um comprometimento, de ficar depois acabou o treino, o Zico ficava treinando falta, sabe? Os caras ficavam fazendo treinamento, eles tinham uma união, todo era da mesma família, todo mundo era tio, tia, todo mundo frequentava cada um a casa do outro. Então isso eu acho que era o diferencial. Que é a mesma coisa que todo mundo já trabalhou, entendeu? A maioria pelo menos. Então sabe que ambiente de trabalho é diferente. Se você está num ambiente que todo mundo se completa, você vai produzir muito mais. Com certeza. E assim, a Libertadores, cara, foi enlouquecedor, porque os caras, você imagina, eu estava vendo o jogo lá da Libertadores, que o Tricolor foi lá. Apanhou que nem um boi danado, né? Apanhou, nego tacando o pé. Isso porque a TV estava ao vivo. Imagina antigamente que não estava. Então você via a narração dos jogadores, sabe? Falando do jogo, os caras apanhando, como os caras ficaram. Cara, quem é rubro-negro e viveu aquilo, todo mundo deu o braço pro Anselmo, todo mundo vivenciou o Anselmo e enfiava a porrada no time. Deixa eu explicar para quem não sabe quem é Anselmo, né? Porque tem gente que não sabe, que gosta de falar muito da história do Flamengo, gosta muito de xingar o Flamengo, mas não conhece, né? A história do Flamengo. Fala aí quem é o Anselmo, quem foi o Anselmo, o que ele fez, por que ele lavou a alma da torcida, Cissa? Anselmo é o nosso herói. Ele era um centroavante. E o Flamengo, o que aconteceu? Na Libertadores, ele apanhou aquele Sousa maldito, entendeu? O cara, pra vocês terem uma ideia, o cara bateu nos jogadores do Flamengo, bateu com pedra. Ele jogou o jogo inteiro com uma pedra na mão, enfiando a porrada nos caras. Isso é inacreditável, né? E o juiz não via nada, fingia que não via. Nossa, você pega assim a foto dos caras, Leandro voltou com o olho desse tamanho, Figueiredo, mas assim os caras, assim, pareciam que tinham vindo da guerra. Era uma coisa assim inacreditável. Então o que aconteceu? Esse Sousa, esqueci o primeiro nome dele, que era um carniceiro, chegou a jogar aqui no Brasil, que era um carniceiro, ele no segundo jogo, tiveram 2 jogos, e acho que não me lembro se foi no segundo ou se foi no terceiro, que foi num campo neutro. Terceiro, foi a decisão que o Flamengo ganhou de 2-0. Então, ele entrou, e o Carpegiani, né, que era também osso duro de roer,
entrou com ele, que alguém precisava dar uma porrada, porque todo mundo passava pelo Carpegiani, vou dar uma porrada nele, ele, não, espera. Quando se consolidou os 2-0... Carpegiani foi o técnico do Flamengo, né, que entrou no lugar do... Depois do Cláudio Coutinho, que faleceu um pouco antes. Aham. O que ele fez? Ele mandou esse Anselmo, que era um atacante, entrar pra enfiar a porrada no cara. Mas, gente, ele entrou com assim... ele nem disfarçou. Trita-se nada. Entrou, o cara assim, ele veio bater uma lateral. Ele entrou no campo, o cara veio bater uma lateral, ele, deu um soco e foi expulso. Gente, ele lavou a alma de todo o rubro-negro e ele acabou com a carreira dele, gente. E ele correndo depois do campo. Ele correndo, porque aí o resto do time foi atrás dele, os jogadores do Flamengo foram defender. Ninguém pegou. E vazou pro... Isso mesmo. Foi, e saiu depois com polícia. E foi o herói rubro-negro. Entendeu? Então, assim, um dos muitos heróis rubro-negros, né? Que a gente tinha. Então, você imagina, o cara chegou, foi lá, mas enfiou. Então, todo mundo, porque era uma gana que tinha. E o Flamengo, naquele... o Flamengo, vocês comprem, vocês que não vivenciaram isso, infelizmente, vocês comprem os livros daquela época, que vale a pena, gente. Sabe? Não, e se o pessoal acha que hoje todo mundo é contra o Flamengo, hoje é graças a essa época, porque nessa época Sim. poucos eram as pessoas que não torciam para o Flamengo que torciam a favor, porque o Flamengo ganhava tudo. Sim. Quando ele não ganhou, ele disputava até ali o final, e assim, ganhava bem, ganhava bonito. Então hoje, se a gente tem uma cruzada danada, é graças a essa galera aí. Não, né? Mas continua. Vocês têm que comprar, porque assim, o Flamengo é o único time no mundo que tem 3 campeonatos e no espaço de 20 dias. Ele foi campeão estadual, isso foi no final de 81, né? No final, porque o estadual era no final do ano, né? Que nem agora no início do ano. Uhum. E campeão mundial. Sabe? Nenhum conseguiu isso. E vocês estão, assim, eu me solidarizo com o pessoal do Ricardo Gomes, esse problema do Vasco e tudo. Mas o Flamengo ainda tinha, e era tão unido, e ficou muito mais unido com a perda do Cláudio Coutinho, que não era mais o técnico da gente, mas que foi uma pessoa fundamental nesse time. Foi uma pessoa que, por exemplo, era um cara tão inteligente, que ele que trouxe o método Cooper para o Brasil, ele mudou, sabe, em 70. Preparação física do Brasil. Então, se a gente vê hoje a ultrapassagem de lateral também é coisa do Cláudio Coutinho. Overlapping, tudo que ele fazia, que era da Copa de 70, ele já falava, 74, que a laranja mecânica, o Cláudio Coutinho já falava isso em 70. Sabe, ele experimentou tudo isso junto no Flamengo. Então tem coisas assim espetaculares. O Flamengo foi o primeiro time que botou o nome de jogador na camisa, porque era obrigatório lá quando ele foi disputar o Mundial. Então tem coisas de um ineditismo no Flamengo que as pessoas não sabem. Então, era uma coisa tão assim impressionante, né? Porque assim, eu fui campeã estadual, aí fui campeã da Libertadores. Sim, o que acontece? Lá no jogo, o Duque de Abrantes que era um cara visionário, chegou, pediu pro time entrar com a bandeira do Japão, então já ganhou a galera lá. Então assim, já tinha, né, alguns milhões de pessoas, né, aqui no Brasil, que eram apaixonadas pelo Flamengo, aquela energia boa. Ainda pegou mais os japoneses, né? E essa paixão durou até o Zico, né? Até quando o Zico foi lá, foi pra lá, trabalhar lá, essa paixão continuou, né? Sim, e assim, o respeito, né? É isso que eu tô falando, né? Porque mais do que os jogadores serem unidos e família, assim, aquela coisa toda, os caras eram homens de muito bem, sabe? Não tô dizendo que só fossem santos, não. Sabe? E vou dizer mais, não estou dizendo que as pessoas não criticassem, como você falou bem,
essa rivalidade toda que os outros times têm, porque você vê, é muito engraçado isso, né? O time do Flamengo, ele era encantador. Ele foi fazer várias excursões. Antigamente tinha muita excursão, né? Então eles iam lá fora, né? E eles ficavam assim doidos com o futebol que mostrava, sabe? Eu até acredito, ouso dizer, entendeu? Que aquela seleção de 82, que encantou o mundo, já teve um briefing dos jogadores do Flamengo. Que foram assim, carreira, né, eles faziam aquelas excursões e os caras ficavam doidos com a facilidade que o pessoal jogava. Então, era assim, pra gente foi um impacto maravilhoso. Eu ouvia o jogo, eu não acreditava naquilo que estava acontecendo, que o Flamengo estava ganhando o mundo, que a minha paixão estava saindo da fronteira do Brasil. Pena, sabe? Que esse trabalho assim, não continuou, né? Uma pena, sim, várias... Até a década de 90 a gente ainda tinha alguma coisa relacionada a isso, mas depois isso não existiu mais, é uma assim... pena. Falta de planejamento, de visão. Porque era uma paixão. Olha, Dani, quando acabou o jogo, eu estava enlouquecida. E eu tinha 15 anos, e era um tempo que assim... que não era, a gente não ficava na rua, né? A gente tá falando de 30 anos atrás. Então não era qualquer pirralho que ficava na rua com 15 anos de idade, entendeu? Tinha que ter pai, mãe, ainda mais a hora que acabou o jogo. E eu enchi o saco da minha mãe. Enquanto minha mãe não desceu comigo, porra, eu não sou... E assim, eu subindo em carro na nossa Copacabana, parecia que o Brasil tinha ganho a Copa do Mundo. Sabe? Tamanho eram as pessoas, assim, a coisa... E as pessoas, assim, quem assistia, quem viveu essa época, ou você ia pro Maracanã ou ouvia a rádio. Então não tinha essa facilidade que você tinha de ver pela televisão, pay-per-view, não era nada disso. Então você era apaixonado de verdade por isso. E eu chegava, para assistir o Flamengo, eu não tinha, como eu já disse, não tinha referência masculina nenhuma para me levar, eu ia para assistir o Canal 100, sabe? Que era, porra, sensacional, cara. Você entrava assim, que é uma das maiores perdas assim do cinema. Que você entrava no cinema, você ficava... Às vezes eu nem queria ver um filme, eu queria ver o Canal 100, entendeu? O Flamengo tinha acabado de ser campeão. E eu ia ver que aquele telão, aquele barulho da galera... Parecia que eu tava facilita até ser torcedor desse jeito, né? Nossa, era maravilhoso. Então, foi uma época que eu digo, pô, todo mundo tem que comprar os livros, tem que estudar. E foram graças a esses heróis, entendeu? De carne e osso, que tinha uma postura espetacular. E assim, quando eu digo isso, eles têm muito a ensinar, porque é assim até hoje. O Júnior mora na Barra, mas está sempre aqui em Copacabana, porque ele era nascido e criado aqui em Copacabana. Então, cara, você encosta no Júnior, pede o cara na mesma hora. Sabe, eu tive no aniversário do Flamengo, tirei foto com o Nunes, aí tirei foto com a Adílio, os caras são super prestativos, eles sabem do valor que tem. Né? Eles sabem da importância todos que foram eles. Pra gente, sabe? Todos eles. Então, assim, todos eles são, assim, espetaculares. E você vê essa comoção que foi o Cláudio Coutinho, sabe? Uma coisa que impactou todo mundo chorando, todo mundo desesperado, sabe? E isso porque também a gente teve um zagueiro nosso que morreu por causa de uma injeção. Sabe, um choque anafilático, foi operar uma bobeira. Então, assim, várias coisas foram acontecendo e tudo... Era um time espetacular, entendeu? Eu tenho muita pena das pessoas que não puderam viver isso. Sabe, não é querer ser saudosista, não é nada disso, sabe? Mas, assim, tiveram alguns privilegiados que ainda conseguiram ver uma ou outra coisa, por exemplo, o Maestro Júnior. Em 92, né? Gente. Porque puderam ver um pouco do que era o Flamengo, sabe? Do que foi o Flamengo com ele, mas não viram na totalidade. Que era um Leandro, que foi um dos maiores laterais que eu já vi jogar, sabe? O Moser, a gente fala, pô, o Moser não sei o quê. Cara, o Moser tinha 20 anos de idade, sabe? O Raul, que já tinha se aposentado e resolveu voltar. Então, era um time, assim, maravilhoso.
era enlouquecedor. Eu tenho histórias engraçadíssimas do Flamengo, sabe? O seu jogo inesquecível no Maracanã foi com essa galera ou foi depois? Foi depois. Olha que eu tudo pra mim é meio tarde, né? Aprendi a dirigir com 27 anos, tudo assim, né? Graças a Deus eu fui campeã mundial cedo. Amém. Mas, então o que acontece? A primeira vez que eu entrei no Maracanã para assistir um jogo, olha que loucura, foi na despedida do Zico. E aquilo pra mim me emocionou demais. Eu falando, né? Agora eu fico emocionada, Eu fico emocionada porque foi uma coisa que eu tava entrando para ver a despedida do maior ídolo que eu já tinha visto. Sabe? Que era uma coisa assim, ele parado. E eu me lembro que assim, eu fui com um amigo meu que foi com ele que eu vi depois o Penta, eu estava no Maracanã. Eu fui com ele e assim, eu me lembro que ele chegou e disse, pô, vamos embora antes por causa da confusão. Então eu parei na rampa assim, na hora dos fogos, e aquilo me deu um aperto no coração, porque você via aquele espetáculo maravilhoso e eu sabia que eu não ia ver mais o Zico jogar. Sabe? Foi uma coisa assim, pra mim foi o jogo assim que mais, por incrível que pareça, entendeu? Teve também, quando a gente foi penta, que eu tava lá, e que foi assim, terrível, sabe? Que foi o segundo, eu fui nos 2 jogos, e o segundo jogo, quando a arquibancada caiu, desculpe, as pessoas caíram da arquibancada, foi uma coisa que eu passei o jogo todo, era a namorada desse meu amigo, agora é esposa, eu passei esse jogo todo chorando, agoniada, eu não conseguia, foi uma coisa, eu estourei a buzina nesse dia, mas eu levei muito tempo para fazer isso, porque eu não conseguia comemorar, porque eu sabia que tinha gente que não ia poder, sabe, isso foi assim, foi devastador, porque parecia que a gente já tinha um prenúncio de desgraça, porque eu me lembro que separava metade, né, apesar dos pesares, nos 2 jogos foi metade do Maracanã para Botafogo, metade do Maracanã para o Flamengo. E eu me lembro que no segundo jogo a gente já tinha ganho, começou a galera do Flamengo, foi muito, tinha um ou outro botafoguense, a galera começou a chegar, e não era físico o negócio, né? Era umas grades assim, então começou a chegar e foi juntando, os caras ficaram, sei lá, com 10% do Maracanã, entendeu? E foi muito, assim, foram os 2 jogos mais marcantes para mim, de todos os jogos, assim, do Flamengo, que eu estive em loco, entendeu? Teve também a despedida do Pet, que foi muito importante. Foi no Engenhão, né? No Engenhão, foi a estreia do Ronaldinho, aquela que foi muito bonito. O que a gente fez, a nossa torcida sempre, né, cara? A nossa torcida... Quando ela quer, ela é espetacular, né? Nossa, eu já vi assim, cara fugir, porque não tem. Gente, não faz diferença, é mentira. O cara tá falando mentira, o cara tá querendo se enganar. Entendeu? Quem não é rubro-negro e dizer isso é mentira. Porque eu sei, porque eu tenho vários amigos meus que não são rubro-negros e eles falam mesmo, nossa, realmente a torcida de vocês não tem, gente. Infelizmente, sabe? Se conformem. Ou vocês passam pro lado da gente, ou a gente só lamenta, na verdade. Não tem jeito. Cissa, para finalizar, uma frase que diga o que é o Flamengo para você. Uma frase, não pode ser várias. Caramba, que é o Flamengo? Pensa, mas só pode uma frase que expresse o que é o Flamengo para você. Gente, o Flamengo é meu maior amor e minha família. Hoje em dia, o Flamengo é minha família. São todos vocês, entendeu? É a minha família, não tem jeito. É o meu maior amor, sabe? Quem é rubro-negro sabe disso, que ama, né? As pessoas passam, mas o rubro-negro fica, né? O amor pelo Flamengo fica, apesar dos pesares. E é a minha família. Esse é o Flamengo para mim. Show de bola. Querido, eu queria agradecer a você, a sua disponibilidade, a sua atenção.
você ter falado sobre esses momentos especiais como rubro-negra. Obrigado. Obrigadão, minha jovem. Eu que agradeço, assim, saudações sempre rubro-negras e estudem a história do Flamengo, vivenciem o Flamengo. É, verdade. Sabe, Flamengo, tudo passa, sabe? Zico passou, Romário passou, né? Aquela coisa, né? Toda essa geração passou e o Flamengo continuou, entendeu? A gente tem, às vezes, é aquela coisa, né? A gente, não vou querer mais, não quero mais ver futebol, não sei o que, até começar o jogo do Flamengo. Então, assim, a gente tem que estar junto dele, sempre apoiando. Porque nós somos ele, entendeu? Nós fazemos o Flamengo, não são os jogadores não, somos nós que fazemos o Flamengo. Verdade. Através da gente que a gente consegue mudar tudo e a gente consegue trazer as pessoas pra gente. Verdade. Saudações, minha querida. Saudações, minha jovem.